Salve, salve, resenheiros! Tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez, depois de um certo tempo aí, mais uma vez aí faltando tempo na agenda aí para gravar vídeos, mas aí também espero que vocês entendam, né? Tava assistindo jogos aí, são muitos jogos durante os dias, mas infelizmente agora já passada essa fase de grupos aí, teremos menos jogos durante os dias e espero estar trazendo mais conteúdos para vocês aqui diariamente. Então, nesse vídeo de hoje aí falarei sobre os confrontos da fase 16 avos aí, que tivemos o encerramento da fase de grupos ontem, sábado. Então hoje, domingo aí, já iniciaremos com a fase de mata-mata, que é a fase de 16 avos. Então, logo após a vinheta, eu vou trazer para vocês aí os confrontos, juntamente com as datas e horários desses confrontos aí. Então, bora lá para mais um vídeo. Então é isso aí, né, galera? Fase de grupos finalizada dessa Copa do Mundo de 2026. Tivemos aí muitas surpresas aí para a fase de 16 avos aí da Copa do Mundo. Algumas surpresas, algumas seleções aí que apareceram, obviamente, por termos mais seleções aí nessa edição. Então, é justamente por isso que a gente tem esse confronto de 16 avos. Então, para quem acompanhou e acompanha a Copa do Mundo, até 2022 já tínhamos um formato de 32 seleções, onde metade se classificava e já ia direto para a fase de oitavas de final. Aí dessa vez, das 48, 32 se classificaram. Temos então essa fase de 16 avos, onde 16 seleções serão classificadas e aí sim continuaremos na sequência da Copa do Mundo com as fases de oitavas, quartas, semifinal e finalmente a grande final desse torneio aí mundial. Então, teremos hoje aí já o primeiro confronto dessa fase de 16 avos, confronto entre Canadá e África do Sul. Então, duas seleções aí que são debutantes aí nessa fase de mata-mata em Copa do Mundo, né? Até porque não são seleções aí que a gente vê muito aí nas edições de Copa do Mundo. O Canadá, obviamente, tem a sua vaga garantida na Copa do Mundo por ser um dos países sede, então conseguiu ali a classificação em segundo no grupo, fez ali uma fase de grupo até que plausível, né, dentro das limitações técnicas aí do time, mas vai ser um debutante juntamente com a África do Sul, né? Então a gente já tem logo de cara uma seleção que vai, pela primeira vez na história aí, jogar uma partida de oitavas de final numa Copa do Mundo. Então, desse confronto aí sai um participante das oitavas de final e vamos ver como é que vai prosseguir esses confrontos aí para essas seleções aí que são debutantes nessas fases aí de mata-mata. Então eu vou deixar na tela para vocês aí para ficar mais fácil o entendimento e falarei a partir de agora aí também os confrontos juntamente com os horários e datas aí desses confrontos de fase de 16 avos, beleza? Então, como já falei aí, confronto de hoje, domingo, África do Sul e Canadá, às 16 horas. E aí, na data de segunda-feira, dia 29/6, teremos aí a nossa seleção Brasil versus Japão. Jogo que será disputado às 14 horas aí no horário de Brasília. Então, seleção brasileira aí que mostrou uma excelente evolução aí desde o primeiro jogo contra o Marrocos, onde tudo deu errado. A gente conseguiu um empate com a seleção do Marrocos. Até coloquei num vídeo aí no canal um pós-jogo desse jogo entre Brasil e Marrocos. E aí de lá para cá, enfrentando Haiti e Escócia, o Brasil evoluiu bastante. Então, dentro daquilo que o técnico Ancelotti aí tem em mãos para essa Copa do Mundo, o Brasil parece que encontrou uma forma ali de jogar. É claro que é um futebol reativo, ou seja, o Brasil ele deixa o adversário com a bola, faz uma pressão ali na saída de bola do adversário, mas não de forma muito consistente, mas que quando acelera ali o passo, faz sim uma marcação-pressão na saída de bola, que foi o que aconteceu contra a Escócia, né? Então o Brasil roubou bolas ali logo na defesa da saída do time escocês e conseguiu abrir o placar ali logo aos 7 minutos com o Vinícius Júnior. Esse que é o protagonista, né, desse nosso time brasileiro nessa Copa do Mundo. Então, é o que muitos gostariam de ver aí.
Vinícius Júnior como protagonista mesmo da seleção brasileira, ele que já foi até o melhor do mundo aí, então jogador também muito carimbado aí dentro do Real Madrid, jogador que já decidiu Champions League e agora ele começa ali a dar aquele tempero pra gente ali que vai ser o Vinícius Júnior do Real Madrid, esse mesmo na seleção brasileira, que vai agregar bastante pra gente, né, galera? Então, temos aí uma esperança de avançar e seguirmos aí adiante e longe, quem sabe, aí, chegar até a finalíssima aí da Copa do Mundo, né? Então, torceremos para isso. É claro que a seleção do Japão não vai facilitar em nada, até porque é um time também muito bem postado, muito bem treinado. Então vai ser um teste de fogo aí para a seleção brasileira. É claro que agora perdeu, tchau, né? Mas acho que o Brasil tem totais condições aí de conseguir uma vitória para cima do Japão, mas também será um jogo bem difícil. Então, será um jogão aí nessa data de segunda-feira. E aí, prosseguindo também nos jogos da segunda-feira, dia 29, teremos também Alemanha e Paraguai às 17h30 e finalizando aí Holanda ou Países Baixos contra Marrocos também na segunda-feira às 22 horas. E aí, passando já para os jogos de terça-feira, teremos então Costa do Marfim, Noruega, às 14 horas. Então, Haaland aí e seus companheiros para cima da Costa do Marfim aí. Noruega também que vai buscar aí uma vaga nas oitavas de final. É um time muito qualificado, é claro que perdeu o jogo para a França aí por 4-1, mas veio com um time totalmente reserva, né? Então já era esperado aí essa superioridade da França, mesmo com o time titular da Noruega, mas a França conseguiu um excelente resultado, né? Ela que fez uma fase de grupos aí 100%, então são 3 vitórias aí da seleção francesa. Enfim, a seleção norueguesa classificada em segundo no grupo vai pegar então a Costa do Marfim na terça-feira às 14 horas. E aí na terça-feira também às 18 horas teremos o duelo entre França e Suécia. Suécia que conseguiu a sua classificação e passando em terceiro no grupo, né? Suécia que vem também do grupo da Holanda e Japão, conseguiu ali como um dos melhores terceiros colocados aí essa classificação, e aí vai pegar uma franca favorita aí ao título que é a França, né? Então, acho que será um jogo tranquilo aí para a França, duelo europeu aí, mas acho que time por time, a França para mim desde o começo é uma das favoritas aí a levantar essa Copa do Mundo, então acho que não terá dificuldades aí em passar pela Suécia, e a Suécia vai ter que, famoso, suar sangue ali para poder pelo menos segurar um empate ali com a França, né? Tentar a sorte ali numa provável prorrogação e até mesmo pênaltis. Então, acho que vai ser uma tarefa bem difícil e bem ingrata aí para a seleção sueca, mas tudo pode acontecer, né, galera? E quem sabe aí uma hecatombe aí aconteça e a Suécia elimine a França. Acho muito difícil, mas pode acontecer. Aí finalizando os jogos do dia 30, teremos então às 22 horas México recebendo o Equador. Então o Equador também conseguiu a sua classificação como terceiro do grupo. Equador que ganhou da Alemanha na última rodada de virada por 2-1, e isso daí qualificou o time equatoriano para essa fase 16 avos. Então vai ser um duelo bem interessante. O Equador tem um time muito bom e não duvido, viu, cara, de que ela elimina aí um dos donos da casa aí, que é a seleção mexicana, que passou em primeiro do seu grupo, mas que vai ter uma pedreira aí pela frente. E acho que pela forma como a seleção equatoriana se classificou, acho que essa empolgação aí que deu no elenco aí na seleção do Equador, pode sim ser que os caras consigam eliminar um dos donos da casa. Então vai ser um duelo bem interessante entre essas duas seleções aí que representam as Américas, né? Então vai ser um jogão aí que tem tudo para ter bastante emoção. Então, virando a página já no dia 1º de julho aí, teremos o duelo entre Inglaterra e Congo. O jogo será disputado às 13 horas aí no horário de Brasília. Às 17 horas teremos a Bélgica contra o Senegal, também no dia 1º de julho. E aí finalizando as partidas aí do dia 1º de julho, teremos aí o duelo de uma das donas da casa, aí, que é os Estados Unidos, recebendo a Bósnia. O jogo será disputado às 21 horas aí no horário de Brasília. Então, desses duelos aqui, a Inglaterra
Tem um duelo aí tecnicamente mais tranquilo, né? Vai receber a República Democrática do Congo. Então acho que tem tudo para passar aí também de fase, mas vai ser um jogo difícil. A gente sabe que a seleção do Congo aí é uma seleção africana, jogadores muito fortes, jogadores aí que têm ali a disposição física ali muito boa, muitos dispostos ali e vão fazer aquele jogo bem defensivo, né, galera? Vão jogar por uma bola. É claro que a Inglaterra é mais time, mas ela vai ter que encontrar espaços, vai ter que tentar a sorte ali por uma bola parada, um escanteio, uma falta, uma bola alçada na área. Eu acho que vai ser bem por aí esse caminho da Inglaterra, que eu esperava até um pouco mais nessa fase de grupos. Enfim, teve ali um empate e 2 vitórias, se classificou em primeiro, mas pelo time que tem, esperava mais. Principalmente de alguns jogadores-chave ali desse elenco inglês. Aí é o caso do Jude Bellingham, né? Então, jogador que vem devendo tanto no Real Madrid quanto na seleção. Acho que a Inglaterra passa e torço por isso. Mas vai ser um jogo difícil. Como falei, Congo vai jogar por uma bola. Acho que vai fazer um jogo totalmente defensivo. E aí a dificuldade da Inglaterra nessa partida, né? Pelo menos eu vejo assim. Que vai ter que buscar ali atacar espaços e tentar alguma chance aí em bola parada. E aí, como eu tinha falado, Bélgica e Senegal, Bélgica também bem abaixo daquilo que a gente esperava, fez uma fase de grupo ali muito abaixo, sabe, do que era especulado, era esperado dessa seleção belga aí, que todos falam que é a melhor geração belga aí nos últimos anos, mas que infelizmente não vingou até agora, né? Então, ela vem sofrendo aí essa entre-safra, até porque tem sim jogadores muito talentosos, mas que não está renovando o seu elenco, a sua seleção, naquele mesmo nível desses jogadores aí que a gente já conhece, inclusive Kevin De Bruyne aí, que faz a sua última Copa do Mundo, né? Então, acho que vai ser também um jogo difícil aí para a seleção belga, mas a tendência é que, mesmo com as dificuldades, a Bélgica consiga avançar de fase. E aí, finalizando os jogos, então, no dia 1º, os Estados Unidos e Bósnia. Aí acho que os Estados Unidos têm tudo para passar de fase. A Bósnia também conseguiu ali a classificação em terceiro no grupo. Estados Unidos ali conseguiu uma bela classificação, que fez uma estreia muito boa ali contra o Paraguai, né? Fazendo logo um resultado elástico ali com 4 gols. Então, acho que os Estados Unidos finalmente aí despontou aí para o futebol, para o soccer, né? Como é conhecido aí para eles. E acho que tem tudo aí para passar de fase também. Vai pegar uma Bósnia, que é uma seleção que não oferece muito perigo. Ah, Johnny, mas os caras conseguiram eliminar a Itália. Tudo bem, né, gente? Mas hoje em dia, quem quer a Itália no mundo do futebol? Uma seleção com muitos problemas aí administrativos, que não sabe mais formar jogadores. Então, isso daí refletiu muito na seleção. Tanto que os caras estão aí na terceira Copa do Mundo sem conseguir uma vaga aí para disputar um Mundial. Enfim, acho que os Estados Unidos aí é leve favorito aí, ligeiro favorito para passar de fase aí, seguir adiante e estar aí entre os times que estarão nas oitavas de final. Aí agora, mais uma vez virando a página, jogos do dia 2 de julho. Então, teremos aí o primeiro jogo entre Espanha e Áustria, que será disputado às 16 horas. Aí a seleção espanhola é total favorita aí para esse confronto. Seleção da Áustria aí que conseguiu, num jogo emocionante aí, nesse último jogo aí de fase de grupos, né? Conseguiu a classificação ali num empate no último lance do jogo, jogo em 3-3, terminou aí contra a Argélia. Então foi um jogão de bola. E no último lance aí, a Áustria, que estava na frente, tomou a virada e conseguiu aí no último lance da partida empatar, e que fez com que as duas seleções se classificassem, né? Tanto a Argélia quanto a Áustria. Mas a Áustria tem esse confronto ingrato aí contra a seleção da Espanha, que também, para mim, por mais que tenha feito ali uma fase de grupos aquém do que eu esperava, é uma das favoritas aí para levantar a taça. Então, vai ser um jogo aí bem difícil para a Áustria, mas também acho que pode fazer aquele jogo bem burocrático ali, jogando por uma bola, e dificultar bastante para o time espanhol. A gente sabe muito bem como que
a Espanha se posta, né, durante os jogos, é muito passe, é muito toque de bola, jogadores sempre procurando os espaços, aí temos Lamine Yamal ali que ataca bastante as linhas adversárias, então vai ser um duelo bem interessante aí também, esse jogo aí entre Espanha e Áustria, mais um duelo europeu nessa fase de 16 avos. E aí também no dia 2 teremos apenas 2 jogos, né? E aí teremos então às 20 horas Portugal e Croácia, mais um duelo europeu. Então Portugal que aí precisou fazer um grande parênteses, né? Que fez uma fase de grupos aí bem aquém também. A seleção de Portugal que empatou na estreia aí contra o Congo, né? Empatou em 1-1, num jogo que Portugal começou elétrico ali, amassando, fez o gol antes dos 10 minutos ali de partida, mas depois abdicou um pouco do jogo, tomou um empate e não conseguiu fazer mais nada. É claro que na segunda partida ali aplicou uma goleada para cima do Uzbequistão, mas aí veio a decepcionar novamente nessa partida aí do sábado contra a Colômbia, onde perdeu por 1-0. Então a Colômbia passou como líder do grupo e Portugal em segundo colocado. Então fica o sinal de alerta, né, cara? Fica o sinal de alerta porque é um time muito técnico, muito qualificado essa seleção portuguesa aí, jogadores conhecidos mundialmente, mas que ainda não encontraram o seu melhor futebol neste grupo dentro da Copa do Mundo. Então acho que vai ser um jogo difícil para Portugal. Croácia é sempre aquele time enjoado de enfrentar. A gente viu aí muito bem como foi a estreia da Croácia aí na fase de grupos contra a Inglaterra. O jogo foi 4-2 para a Inglaterra, mas para quem viu o jogo, até os 2-2 ali estava muito disputado. E a Inglaterra, quando conseguiu fazer o terceiro, aí dominou de vez a partida ali, aplicou o quarto gol e finalizou ali então a partida em 4-2. Mas a gente sabe muito bem do potencial dessa Croácia. Inclusive, nosso algoz aí na Copa de 2022 no Catar, né? Então, ficamos aí bem atentos com esse jogo. Não acho muito difícil não, viu, cara? De repente, mesmo Portugal aí, para mim, correndo por fora, sendo uma das seleções ali que podem concorrer ao título, ela ter um jogo bem complicado contra essa seleção croata, que não é um time bobo, é um time que sabe jogar e que vai também saber neutralizar ali os pontos fortes ali da seleção de Portugal. Então vai ser um jogo bem interessante, jogo bem aguardado aí, e um jogo, para mim, 50-50. Pelo que Portugal apresentou até agora, é 50-50. É claro que tem jogadores mais qualificados que a seleção croata, mas aí dentro de campo, acho que pelo que foi apresentado até agora, é 50-50. Beleza? Então aí, virando a página, temos um jogo que para o horário de Brasília é bem à meia-noite, então, do dia 2 para o dia 3, que vai ser entre Suíça e Argélia. Então, joguinho aí também com um nível técnico um pouco mais abaixo. Aí acho que ligeiramente a Suécia é um pouco favorita aí para cima da Argélia e tende aí a seleção suíça aí a passar para a fase de oitavas de final. E aí agora os jogos do dia 3 do 7, onde encerraremos aí essa fase de 16 avos da Copa do Mundo, teremos também às 15 horas no horário de Brasília, Austrália e Egito. Egito aí também que figura entre as seleções que pela uma primeira vez na história está disputando em uma fase de mata-mata em Copa do Mundo, e inclusive o Egito que passou em primeiro no seu grupo, né? Então, Egito que conseguiu resultados ali interessantes na fase de grupo, ela vem aí para essa fase de 16 avos como líder do seu grupo e quem sabe, né? Consegue passar para cima da Austrália, apesar de ser um time ali que sabe, dentro das suas limitações ali também, fazer um jogo bem burocrático, bem truncado. Então acho que também é um duelo indefinido, apesar de termos ali Mohamed Salah que pode decidir a partida ali a favor do Egito, mas eu acho que também é um jogo que fica 50-50 aí para essa disputa. E aí teremos também às 19 horas Argentina e Cabo Verde. Cabo Verde é que vem sendo a sensação aí até então dessa Copa do Mundo aí na fase de grupos. Goleiro Vozinha aí que ficou bem conhecido aí nas mídias sociais aqui no Brasil, né, galera? Então vai ser um duelo muito ingrato aí para a seleção de Cabo Verde. Vai pegar a atual campeã e também a segunda seleção onde fez
100% aí na fase de grupos. Então a Argentina é que se livrou desse fantasma aí de ser a atual seleção campeã de Copa do Mundo e que na próxima edição, onde vai para a fase de grupo, não consegue nem passar da fase de grupo. Coisa que aconteceu aí em algumas das últimas edições da Copa do Mundo, né? Visto o que aconteceu com a Espanha na Copa de 2014 no Brasil, mesma coisa que aconteceu com a Alemanha na Copa de 2018 na Rússia. Então, vemos aí que seleções que são campeãs na Copa seguinte aí têm essa dificuldade de passar da fase de grupos, coisa que não aconteceu com a Argentina e coisa também que não só fez 100% na fase de grupos, como colocou aí Lionel Messi como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Então, Messi que conseguiu passar aí o alemão Klose com mais gols aí em Copas do Mundo. Então, o argentino, mais um recorde quebrado, mais uma Copa do Mundo excelente que vem fazendo o Lionel Messi. E, cara, antes de começar a Copa do Mundo, não colocava a Argentina como uma das favoritas, mas pelo futebol que pratica, pela forma que joga, não duvido que a Argentina estará de novo ali sendo franca favorita a partir dessa fase de 16 avos aí, a levantar mais uma taça e ser, de repente, a tetracampeã do mundo. Então, assim, cara, não só porque eu gosto muito da forma como joga a Argentina, sempre gostei das seleções argentinas, de craques aí que já vimos jogar pela seleção argentina, mas pela forma que joga. Então, assim, é um time que sabe controlar o jogo, sabe acelerar, é um time que tem total controle do jogo. Quando precisa se defender, sabe se defender bem. Então, o técnico Lionel Scaloni aí conhece muito bem os jogadores, conhece muito bem o grupo, sabe muito bem como administrar a forma de jogar. Então, acho que a Argentina, de fato, tem tudo aí para avançar de fase. Não só nessa fase de 16 avos, mas mais adiante ainda. E, de repente, está figurando ali até umas quartas, semifinal e, de repente, final. Não duvido desse time da Argentina, que corre em função do Messi, mas o Messi também vem fazendo uma fase de grupos aí, pelo menos até então, nessa Copa do Mundo aí, espetacular. Tanto é que já entrou aí na lista, né, de maior artilheiro isolado da história das Copas. Então, realmente, a Argentina é um time a ser batido. E acho que vai ser difícil aí para alguém bater de frente e saber ali, então, domar esses hermanos aí que vem fazendo uma Copa do Mundo espetacular. E aí, para fecharmos o dia, então, no dia 3/7, teremos o jogo ali às 22h30 entre Colômbia e Gana. Então, finalizamos aí a fase de 16 avos com esse confronto aí. Seleção sul-americana também tem um ligeiro favoritismo nesse jogo aí. Gana também vai jogar dentro das suas limitações ali, fazer aquele jogo bem burocrático, jogar por uma bola, depender muito da sua disposição física, né? Novamente, seleções africanas são jogadores muito fortes e que então, nesse jogo de corpo aí, levam vantagem, pelo menos na minha visão, para as outras seleções. Mas a seleção colombiana é um time muito técnico, muito qualificado, tanto que ganhou de Portugal ali e teve chances de ter um placar mais elástico, hein, galera? Então, se não fosse goleiro ali de Portugal, poderia ficar ali um resultado bem amargo ali para a seleção portuguesa nesse confronto aí contra a Colômbia. Mas aí venceu de 1-0, passou em primeiro no grupo e então vai receber Gana aí nessa fase de 16 avos. E é isso, então todos os confrontos passados aqui para vocês nesse vídeo. Aí eu gostaria de vocês aí participando aí com a gente, galera. Então deixa nos seus comentários aí quem que vocês acham que será o campeão dessa Copa do Mundo, quem que vocês acham aí que vai ser a grande decepção nessa fase de 16 avos e também aquele like, né, que ajuda demais aí o canal. Então se você está assistindo aqui nosso conteúdo, não é inscrito ainda, então se inscreve aí no canal, isso ajuda bastante, mas principalmente deixa o seu like, isso daí ajuda demais. A plataforma ela entende que quanto mais likes o vídeo tiver, ele vai distribuindo para mais pessoas também conhecerem aí o conteúdo desse canal, nossa resenha, e que isso daí me ajuda demais. Então, peço para você aí, deixa o seu like aí sem dó,
dá essa moral aí para mim. Então, se também não for inscrito, se inscreva, ative o sininho também para saber quando tivermos aí novos vídeos aqui no canal. E voltarei aí também falando sobre os confrontos de oitavas de final. Beleza, galera? Então, que tenhamos aí confrontos espetaculares, assim como já tivemos aí na fase de grupos, e que a Copa do Mundo nos brinde com muitos jogos aí emocionantes até o final. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço para vocês que acompanharam esse vídeo até aqui e ficamos aí no aguardo, né, do começo desses jogos de 16 avos aí, e também falaremos sobre os confrontos de oitavas de final. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.